Você já parou para pensar se vale mais a pena comprar uma ação de R$ 100 ou comprar 10 ações de R$ 10 cada? Se em algum momento você já parou para pensar nisso, com certeza você está no caminho certo para os investimentos. Essa dúvida é muito importante, principalmente se você é uma pessoa que quer viver de dividendos. Mas, Wendel, o que são dividendos? Eu vou explicar isso e muito mais para vocês nesse vídeo aqui. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque toda semana a gente está trazendo bastante conteúdo com muita qualidade e muita relevância para vocês, beleza? Então vem pro vídeo. No vídeo de hoje aqui eu vou estar batendo um papo com vocês a respeito de um tema que é muito importante, que com certeza muitas pessoas já pararam para pensar, que é justamente se vale a pena comprar uma única ação de R$ 100 ou se compensa mais dividir esse mesmo valor em muitas outras ações de uma empresa que seja mais barata. A gente vai estar fazendo aqui um comparativo entre duas empresas de um setor perene, vou explicar logo mais também o que é, para que vocês entendam que comprar ações não significa só ter muito patrimônio acumulado. É muito importante também pensar no longo prazo e pensar nos dividendos. E eu trouxe aqui, inclusive, uma empresa que a gente tem na nossa carteira, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui como tá a nossa carteira hoje. E como vocês podem estar vendo aqui, ó, a nossa carteira hoje, ela tem essas duas ações aqui, tá? Que é a Klabin e a Taesa, que eu vou falar daqui a pouquinho em mais detalhes para vocês. Além disso, nós também temos aqui nosso ETF, né, que é o IVVB11, e também temos nossos fundos imobiliários, que são, nesse momento, apenas o IMXRF11. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês fazendo aplicações direto aqui dentro da nossa carteira, mas deixando bem claro, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu estou fazendo apenas a demonstração do que eu faço para tentar mostrar para vocês um pouquinho mais de como que funciona o mercado financeiro, tá bom? Então isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Para você entender tudo que está acontecendo aqui, você precisa estudar, você precisa sentar a bunda na cadeira para aprender exatamente o que eu estou passando aqui agora de mão beijada para vocês. Então vamos lá, o que são dividendos? Imagina que você hoje quer abrir uma empresa em qualquer setor que seja, pode ser um setor de varejo, pode ser um setor de imóveis, um setor de carros, não importa, qualquer setor. Imagina que em algum momento você precisou crescer a sua empresa e, consequentemente, você não tinha capital para isso. O que você fez? Você foi lá e fracionou a sua empresa em vários pedaços. E com isso, o que você fez? Você criou várias cotas. Quando você criou essas novas cotas, você tem que disponibilizar essas cotas para alguém, para que elas possam te dar algum retorno. E com esse retorno que você tem com os investidores que vão estar ali aplicando na sua empresa, você vai ter, consequentemente, um patrimônio para poder fazer investimentos na sua empresa. Essas cotas que você pegou e abriu para o mercado, você concorda que nada mais são do que partes da sua empresa? Ou seja, ações. Então, ações nada mais são do que pedaços de uma empresa. Então, quando você está comprando uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. E todo mundo sabe que qualquer empresa busca exatamente o quê? O lucro. Se uma empresa não tem lucro, ela não sobrevive. Consequentemente, quando você abre a sua empresa para o mercado e ela gera lucro ao longo do ano, a grande maioria das empresas faz o quê? Pega uma parte desse lucro e faz justamente a distribuição do que a gente chama de dividendos. Então, os dividendos nada mais são do que os lucros da empresa que são particionados para os acionistas, para aquelas pessoas que compraram alguma parte da empresa. Se você hoje já faz algum tipo de investimento como eu, no meu caso aqui eu tenho ações da Klabin, repara aqui ó, no dia 21 de novembro, a gente está aqui hoje no dia 6, então daqui 2 semanas aí praticamente, a gente vai estar recebendo dividendos. Aí você olha para esse valor aqui e fala, Wendel, mas o que é esse valor? É exatamente o valor que você vai receber por cota que você possui. Então repara aqui, ó, são 6 centavos por cota. Aí você fala, nossa, Wendel, somente 6 centavos? Sim, só que lembra, é por cota. Uma outra empresa, por exemplo, que é a Suzano, que é uma concorrente direta da Klabin, também paga dividendos. Reparem aqui para vocês verem que a Suzano está pagando R$ 1,16 por ação. Aí vem aquela pessoa e pergunta, mas Wendel, por que eu vou pegar uma empresa que paga menos dividendos se eu posso pegar uma empresa que está pagando mais dividendos? Essa é uma excelente pergunta, só que tem um pequeno detalhe que a gente ainda não falou. Repara aqui no preço da cotação da Suzano. Uma ação da Suzano hoje ela está custando R$ 59,70, enquanto que uma ação da Klabin ela está custando R$ 4,41. No nosso caso hoje nós temos 141 ações da Klabin, só que no meu caso eu não paguei R$ 4,40, eu paguei R$ 4,05. Então se a gente for pegar esse valor aqui, ó, o preço médio, e multiplicar pela quantidade de ações que nós temos, vamos verificar quanto que a gente conseguiria. Ó, 4,05 seria um valor de R$ 571.
reais. E repara que aqui, ó, o saldo que a gente tem é 620. Por quê? Porque a ação ela já foi valorizada. Ela estava a 4,5 quando eu comprei e ela já está valorizada aqui a 4,40. E isso é um aumento em cada uma das ações. Então a gente ganhou 35 centavos em cada uma das ações que a gente possui. Imagina se eu tivesse aí, por exemplo, 1.000 ações, 10.000 ações da Klabin. Cada uma dessas aí seriam multiplicadas por 35 centavos. Então, só nesse momento você já consegue perceber o poder de alavancagem que tem do seu crescimento. Você pode ganhar também muito dinheiro pela valorização das cotas, mas nesse caso aqui a gente está tentando focar somente nos dividendos. E como eu falei para vocês, esse mês agora a Klabin ela vai pagar dividendos para a gente. Então a gente vai receber pela primeira vez aqui os dividendos vindo das nossas ações, como eu mostrei para vocês, o valor de 6 centavos. Esse ponto aqui do vídeo você já deve estar se perguntando, então será que vale a pena eu comprar uma ação só de 100 reais? Ou será que vale a pena a gente comprar 10 ações de 10 reais ou 20 ações de 5 reais cada? Eu já estou mostrando para você que a valorização ela se dá pelo número de cotas que você possui, assim como os dividendos. Como vocês viram lá, uma empresa ela paga 1,20, 1,30 mais ou menos por uma cota, só que essa cota ela custa quase 60 reais, enquanto que outra empresa vai estar pagando, por exemplo, 6 centavos por cada cota, e você pode comprar essa cota várias vezes porque ela é muito mais barata. Então tem empresas aí que você vai encontrar a 2 reais, a 3 reais, a 5 reais, como é o caso aqui da Klabin. Vão ter fundos imobiliários também que você vai conseguir comprar por esse preço aqui, até mais barato também. Então vocês têm que começar a pesquisar o mercado e, claro, comprar empresas boas, não ficar comprando qualquer coisa, para que você tenha um seguro maior em relação às ações, mas lembre que é a renda variável, então você não tem aquela segurança em 100%, sempre vai existir o risco da oscilação do mercado, é muito importante. E outra coisa também que é fundamental, lembra que eu falei para vocês que as minhas cotas já foram valorizadas, eu comprei ela a 4,5 e hoje ela já está a 4,40? Pois é, muitas pessoas chegariam aqui e já venderiam essas ações. Não faça isso. Por quê? Quando a gente está trabalhando com dividendos, a gente está em busca dos dividendos, que é o nosso caso aqui, a gente não está importando muito com o valor do patrimônio que a gente tem, ou seja, do saldo aqui final que a gente vai ter. Mas nós estamos preocupados mais com o valor médio aqui, no preço que você vai pagar nas ações. E quanto mais barato forem as ações, mais ações você consegue comprar. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora. Repara muito no seguinte, se uma cota, por exemplo, valoriza R$2 dessa ação aqui, vamos supor, de R$4 ela sobe para 6. Em cada uma das 140 cotas que a gente possui, eu ganharia R$2, ou seja, mais de R$200 aí de lucro que eu teria só pela valorização. Agora, imagina que a ação da Suzano, que custa hoje R$59, imagina que eu tenho só uma ação, ou por exemplo, vamos pegar aquele valor que eu coloquei para vocês aqui, ó, que seria de 571, vamos multiplicar isso aqui por 10, esse valor de 590, só para a gente arredondar. Vamos supor que eu tivesse 10 ações da Suzano e elas valorizassem os mesmos R$2. Vocês já conseguem perceber a diferença que daria em lucro para mim? Porque eu teria só 10 ações da Suzano e eu teria 140 ações da Klabin, praticamente aí com o mesmo valor. Ou seja, ter muitas ações é uma coisa muito importante dentro aqui do mundo dos investimentos. Por quê? Porque quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe e mais valorização também dessas cotas você pode ter de benefício para você também. Evite comprar ações que são muito caras, ações de R$100, ações de R$120, tem ações de mais de R$150. Evita comprar essas ações no começo, por quê? Porque nesse começo você precisa ver o volume de ações para que você se anime, para que você se mantenha nesse mercado também. Caso contrário, você vai estar vendo ali o tempo todo, um mês, eu só tenho 2 ações de R$100, sendo que você poderia ter 30, 40, 100 ações de 4, 5 reais. Percebe a diferença? Então quando você fala, nossa, eu tenho 140 ações, não é muito melhor do que falar, nossa, eu tenho só 10 ações de uma empresa? É muito melhor, mas é claro, é muito importante olhar a qualidade da empresa também. No caso aqui da Klabin e da Suzano, são duas empresas voltadas para o setor de celulose, né, de papel e celulose. A Klabin, no caso, é a maior produtora de papel e celulose do Brasil. Mas, Wendel, o que eu faço com papel? Eu não tenho nem caderno hoje em dia mais. Para que eu vou investir numa empresa como a Klabin? A Klabin, ela não faz só papel de caderno, ela faz embalagens. O Mercado Livre, por exemplo, tem muita parceria com a Klabin. Inclusive, a Klabin ganhou um prêmio recentemente, justamente através do Mercado Livre, que foi um dos maiores parceiros aí do Mercado Livre. Então a Klabin, ela está presente no Brasil de todas as formas. Fraldas para bebê, embalagem para comida, qualquer tipo de papel que você pensar na vida aí vai ter também aqui sendo produzido pela Klabin. Eles têm uma plantação, gente, gigantesca ali de eucalipto, de pinos. Então assim,
assim, é uma empresa gigante. Ela tem mais de 120 anos de história. É uma empresa considerada perene. Wendy, você falou essa palavra 60 vezes e até agora não explicou o que significa. Vamos lá. Vamos voltar ali, por exemplo, para a época de 2020, quando começou ali a pandemia. O que aconteceu com as empresas, por exemplo, de calçados, com as empresas ali, por exemplo, de varejo, de roupas, quando o lockdown começou, quando todo mundo foi obrigado a ficar em casa? O que aconteceu? Muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, muitas empresas tiveram que demitir os seus funcionários. Por quê? Porque não tinha mais gente para comprar os produtos deles. Agora, lembra daquelas empresas, por exemplo, como Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Muitos de vocês nem devem conhecer. A Taesa está no Brasil inteiro. O que ela faz? Ela transmite a energia de um lugar para o outro. Então, ela não é aquela empresa que está lidando direto com o cliente. Ela apenas faz a transmissão de energia. E você concorda comigo que a transmissão de energia é algo fundamental para nós hoje em dia? Hoje a gente não vive mais sem a energia. Então, empresas como a Taesa, como a Klabin, que produzem, digamos assim, coisas essenciais para a vida, elas são empresas consideradas perenes. Só para exemplificar outras empresas perenes aqui, a gente pode citar também empresas de saneamento, empresas de seguro. Então é muito importante você conhecer essas empresas e investir em boas empresas de setores perenes. Por quê? A preocupação que você vai ter dessas empresas quebrarem ou terem prejuízo é muito menor. E, consequentemente, você vai estar seguro, seu dinheiro vai estar seguro, seu investimento vai estar seguro e você vai estar continuando recebendo e lucrando em cima da valorização dessas empresas. Pode sofrer um pouco? Sim, mas comparado às outras empresas que vão ter no mercado, empresas de varejo, empresas de aviação, empresas de turismo, todas essas empresas que precisam de pessoas de fato ali estarem consumindo ativamente, elas vão sofrer muito mais impacto do que essas empresas que eu falei que são consideradas perenes. Então, na hora de investir, invista em boas empresas, procure, estude boas empresas, como é o caso aqui da Klabin. Outras empresas muito boas também que a gente vai começar a trazer aqui para nossa carteira. É a Taesa, como eu falei para vocês. A gente também vai investir em empresas de seguro, né? Temos ali a BB Seguridade, temos a Itaúsa, tá? Não é o Itaú, é a Itaúsa. Eu vou explicar um pouquinho depois no próximo vídeo também qual que é a diferença do Itaú para a Itaúsa, mas tem diferença. E são empresas, mais uma vez, consideradas perenes. Então você pode investir com a maior tranquilidade, mas é claro, você precisa acompanhar a evolução de mercado, você precisa acompanhar as notícias, principalmente políticas, porque infelizmente nós estamos à mercê de políticas ruins no nosso Brasil, seja o PT, seja qualquer uma. O Brasil sempre tem políticas ruins. Então nós precisamos estar atentos a todo momento, não é ficar aí pensando que política não influencia. Influencia e muito, porque todos os dias a gente ouve no jornal e praticamente falando que a ação caiu por causa disso, por causa daquilo, mas a política ela está atrelada, mesmo que indiretamente, tá? As empresas todas elas estão atreladas ao governo federal, então a gente precisa sim também estar atento às notícias relacionadas ao governo. Então, só para finalizar aqui, eu queria trazer o meu posicionamento em relação ao que eu acho mais convencional para a gente que está começando agora. Quando você for investir, procure empresas, primeiro, baratas, que paguem bons dividendos e que sejam de setores perenes. É exatamente o que o Luiz Barsi, aquele livrinho que eu falei para vocês lerem, né, O Rei dos Dividendos. Se você ainda não leu, compre o livro e leia, vai valer a pena. Ele, a filha dele fazem essa estratégia, inclusive foi lá que eu aprendi a usar essa estratégia também, de que comprar sempre empresas baratas, empresas que paguem bons dividendos e que sejam de setores perenes, para você ter uma garantia muito melhor e conseguir se manter no mercado por muito mais tempo. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês gostem do conteúdo que a gente trouxe aqui. Esse tema ele é muito importante, então a partir de hoje, vai comprar uma empresa, vai comprar uma ação, não fica pensando só no preço. Pensa também nas cotas, pensa também ali na quantidade de dividendo que você pode ter em cada uma das cotas. Às vezes compensa muito mais comprar várias cotas de uma empresa mais barata do que comprar apenas uma ação de uma empresa que é bem mais cara. Então pensem nisso e comecem a aplicar nos investimentos de vocês. Eu tenho certeza que vai dar bons retornos também, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.